Olá, boa noite. Vamos começar então a nossa terceira noite aqui da nossa conferência de escatologia. Mais uma vez agradeço o convite e a oportunidade de estar com os irmãos. Vamos lá então. Quero relembrar um pouquinho do que vimos até aqui. Passo para os irmãos novamente aqui este quadro geral dos eventos futuros. O tema da nossa conferência aqui é os sinais dos fins dos tempos. E vimos nas duas noites anteriores que o próximo grande evento escatológico, dentro da nossa ordem cronológica aqui dos eventos futuros, é o arrebatamento da igreja. Para o arrebatamento da igreja não há sinal, não há aviso prévio. Acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos, sem aviso prévio, a igreja será levada à presença do Senhor, para que no céu ela desfrute de dois períodos, de duas fases distintas. Um primeiro momento de tribunal de Cristo, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, né? Paulo fala muito isso nas cartas aos Coríntios, onde cada cristão irá prestar contas do modo como viveu o seu cristianismo. E na sequência teremos as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19 narra o momento onde Cristo então promoverá aquele grande banquete que ele prometeu para nós lá em Lucas, capítulo 19, que narra esse texto. E neste momento teremos esse grande banquete com o Senhor. E depois do grande banquete, toda a igreja, todos os cristãos voltarão com Cristo na sua segunda vinda para a terra. Enquanto isso, enquanto a igreja tiver sido arrebatada, desaparecer da face da terra, neste período aqui na terra, teremos o surgimento do anticristo, que será um grande líder mundial, um grande ditador mundial. E teremos também aqueles juízos, aquelas séries de juízos narradas para nós em Apocalipse. O juízo dos selos, que nós já vimos também na primeira noite, o juízo das taças, o juízo das trombetas. Essas séries de juízos estarão acontecendo aqui na terra, neste período. Todos estes juízos, que são narrados de Apocalipse 6 até Apocalipse 18, estes juízos são sinais de que o Senhor Jesus está retornando para a terra. Sabemos, inclusive, que este período da tribulação aqui na terra irá durar 7 anos, divididos em duas fases. 3 anos e meio primeiros de paz e tranquilidade, de uma tentativa da humanidade de se reestruturar depois que grande parte da população tivesse desaparecido pelo arrebatamento. E 3 anos e meio de grande sofrimento, que é o que nós começaremos a ver hoje, que é a chamada grande tribulação, que são efetivamente os sinais que apontam para o retorno iminente de Jesus no período da tribulação. O dia e a hora ninguém saberá, mas saberemos o período histórico, no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. Vimos então, na primeira noite, aquilo que chamamos aqui de princípio das dores. Na verdade, o Senhor Jesus dá esse nome, o princípio das dores. E vimos também ontem aquilo que nós chamamos de o abominável da desolação, as características principais do anticristo. Por que a tribulação vai durar 7 anos? Vimos tudo isso nas noites anteriores. As características da tribulação, a esse ditador mundial tentando unir as pessoas, depois ele se tornando realmente, efetivamente, o anticristo, querendo ser adorado como Deus, praticando um sacrilégio terrível no templo que terá sido reconstruído em adoração ao Senhor. Mas hoje nós entramos então, continuando aqui Mateus capítulo 24, entramos no versículo 16, onde veremos as características da grande tribulação, quando a coisa realmente vai ficar feia aqui na terra. Tudo aquilo que nós vimos na primeira noite e ontem é a fase mais fácil. Agora a coisa ficará realmente difícil aqui para aqueles que estiverem vivos aqui na terra neste período da tribulação. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, para que nós possamos continuar lendo o texto que estamos estudando aqui. Mateus capítulo 24, versículo 15, que foi o versículo que nós lemos ontem. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, e agora sim nós entraremos no versículo 16. Ele explicou um pouquinho o que vai acontecer depois que o sacrilégio terrível for cometido. Depois que o anticristo entrar no templo, depois de 3 anos e meio do tratado de paz que tiver sido assinado, o anticristo entrará no templo e vai reivindicar a adoração para si. Vai proibir os judeus de continuarem adorando a Deus. Neste momento, as coisas que vêm a partir do versículo 16, elas vão começar a acontecer. Então, tudo aquilo que vimos ontem, quando aquilo que vimos ontem acontecer, quando o anticristo se manifestar no templo de Jerusalém, falando que ele é o próprio Deus, que os judeus não devem mais adorar ao seu Deus Altíssimo, mas devem adorá-lo, aquela pessoa, a figura do anticristo. Neste momento, começa a fase
da grande tribulação narrada a partir do versículo 16, que diz assim: quando isto acontecer, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que eu quero ver com vocês aqui são algumas características agora, não mais da tribulação, mas da grande tribulação. O que este homem vai fazer que vai ter que as pessoas terão inclusive que fugir para os montes? O que o anticristo vai fazer? E são basicamente três coisas aqui que eu vejo nesse texto que eu queria resumir para os irmãos. Bom, três características básicas da grande tribulação, resumindo aqui um monte de coisa que está lá em Apocalipse, e tudo isso que Jesus está dizendo para nós aqui. Primeira característica da grande tribulação, que eu quero destacar já de antemão para os irmãos, é que a grande tribulação será um período de sofrimento sem igual. A Terra nunca passou por um período de sofrimento tão grande quanto o que está para vir no período da grande tribulação, depois que o anticristo se manifestar. Versículo 17 de Mateus diz assim: quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Precisamos lembrar aqui que Jesus está citando as profecias de Daniel. Ele está citando as profecias de Daniel. E quando nós vemos lá em Daniel que o abominável da desolação, o anticristo se manifestar, é muito interessante, porque o próprio Daniel já havia dito algo muito parecido com o que o Senhor Jesus acabou de dizer. Eu vou pôr para vocês aqui, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e nunca houve até então. Isso é muito interessante, porque o que Jesus está dizendo aqui é muito parecido com o que Daniel disse. Quando o anticristo se manifestar, e aí aqui ele está citando do arcanjo Miguel, né, que é aquele que protege, teoricamente a ideia de que ele protege a nação de Israel, né, ou é um enviado de Deus para se comunicar com um povo eleito, mas ele está dizendo que naquele período final, o anticristo vai se levantar, Deus vai levantar pessoas para inclusive ajudar o seu povo, nós vamos ver isso aqui, mas quando ele se levantar, a terra sofrerá de um modo como nunca sofreu antes. Nunca sofreu antes. E nós já vimos várias consequências do período da tribulação, dos primeiros 3 anos e meio na nossa primeira noite. E agora a coisa vai ficar muito pior, vai ficar muito mais difícil. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Quando nós olhamos aqui Mateus, uma coisa muito importante que a gente tem em mente é que Mateus 24 está falando das características da grande tribulação para os judeus. O foco de Jesus em Mateus 24, nós também já vimos isso nas outras 2 noites, é que Mateus 24 está falando qual que é o projeto escatológico de Deus para a nação de Israel. Mas a grande tribulação não atingirá só a nação de Israel. A grande tribulação atingirá todas as nações, todas as pessoas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 8, por gentileza. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 8, nós vemos aqui em Apocalipse 8 e 9 o juízo das trombetas, uma segunda série de juízos de Deus. Já vimos o juízo dos selos e agora ele vai falar sobre o juízo das trombetas. E olha que interessante o que ele diz aqui, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Por que houve silêncio nos céus? Porque lá nos céus, os anjos e todos aqueles que estavam ali diante do Cordeiro, todos estes que estiverem no céu, saberão que uma nova série de juízos está para começar. E o que vai começar a acontecer sobre a terra não se compara com a primeira série de juízos que nós vimos em Apocalipse 6 e 7. O que vai acontecer a partir de agora, nessa segunda série de juízos, que bate completamente com o que nós vamos ver da grande tribulação, o grande sofrimento que virá por todo o mundo, é algo tenebroso, é algo que nunca antes aconteceu. No céu, os anjos estarão estarrecidos, como que entendendo, está na hora. Agora a ira de Deus será derramada sobre a terra de verdade.
Agora a justiça de Deus será executada como nunca antes foi, nem no dilúvio, nem quando o fogo caiu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. O que vai acontecer agora nunca antes aconteceu. Por isso um silêncio de 30 minutos, como que um lamento, como que aquele pesar, aquele preparar da alma para as desgraças que sobrevirão à terra. E olha que interessante, então, o que ele vai dizer aqui nessa série de juízos. Primeiro deles, versículo 2. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, cada vez que um anjo tocar uma trombeta, uma nova série de juízos de Deus cairá sobre a terra. Então, diz assim o texto, versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 da relva verde. A primeira série de juízos de Deus fará com que 1/3 da vegetação da terra pegue fogo, seja extinguida, exterminada. E agora nós precisamos lembrar que a terra está tentando se reestruturar depois dos problemas do arrebatamento e das guerras entre as nações, até que estas se unissem debaixo da liderança do anticristo. O mundo já estava sofrendo muito nos primeiros 3 anos e meio, mas não se compara com o que vai começar a acontecer agora, porque agora vai faltar comida. A alimentação humana, grande parte dela vem da vegetação, das vegetações. Isso vai ser queimado. E aí vem um segundo juízo, versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar tornou-se em sangue. Destruição de 1/3 da vida marinha da terra. Ou seja, Deus também está exterminando grande parte da alimentação de muitos países humanos, principalmente dos litorais, que é a carne branca, a carne de peixes, mas não apenas isso. Imagina o que acontecerá quando 1/3 dos animais marinhos morrerem, e todos aqueles animais, o que acontece com eles quando eles começam a se decompor? Eles não afundam, eles boiam. Imagine o grande fedor que vai tomar conta do mundo. Imagine a grande sujeira que vai tomar conta dos mares. Você não vai conseguir mais pescar, porque agora a água estará contaminada. Olha o tamanho de desgraça, a comida vai se esvairir da terra. Essa é a grande desgraça que Deus está trazendo para o mundo. Mas não apenas isso, ele continua. A terceira trombeta vai ser tocada, versículo 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como rocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Contaminação de 1/3 das águas potáveis. A segunda trombeta é a contaminação de 1/3 dos oceanos, mas agora Deus vai contaminar grande parte das águas potáveis. Os homens vão morrer por beberem água e muitos terão sede porque não terão água para beber. Imagine você tendo que ficar 1 semana sem água para beber. Seria fácil. Agora imagine você sabendo que não tem mais água para você beber. Imagine as guerras e as confusões e as calamidades que isso vão trazer. Quantas pessoas morrerão de sede? Quantas outras morrerão porque beberam uma água contaminada? E aí vem uma quarta trombeta. Diz assim, versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. A diminuição do brilho, da intensidade da luz solar, e por consequência, né, da luz lunar. Então, o mundo vai se tornar mais frio, o mundo vai se tornar mais sombrio, mais pesado para se viver. Não vai ser algo agradável e vai trazer consequências, inclusive, na questão do plantio, porque dependemos do sol, dependemos das estações do ano funcionando regularmente para que possamos plantar e colher, e já vai estar faltando comida, e agora vai ser difícil colher novas colheitas. A quinta trombeta traz um juízo extremamente pesaroso e difícil, que é a abertura do Hades, a abertura do inferno. Diz assim o texto, capítulo 9, versículo 1. Na verdade, o capítulo 8, versículo 13, diz que os anjos vão lamentar, dizendo, ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras 3 trombetas. Agora a coisa vai ficar feia. Você acha que tudo que eu falei foi difícil? Tudo que eu falei foi triste e trágico? Olha o que vai acontecer na sequência. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do Absinto.
Aqui é a estrela como se fosse um mensageiro, alguém que foi usado para, né? Quando ela abriu o abismo, a chave do poço do abismo, perdão, quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como que uma grande fornalha. O sol se escureceu com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, eles foi dado poder, como os de escorpiões da terra. Ele não está dizendo que eram gafanhotos, nem que eram escorpiões, mas será um ser que parece um gafanhoto, porque é rápido, pula, mas também parece escorpião, porque ele tem uma picada extremamente dolorosa, venenosa. Eles, versículo 4, receberão ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tenham o selo de Deus na testa. E aqui nós já começamos a ver essa ideia do selo, tá bom? Eu vou resumir aqui para vocês. Porque o anticristo, quando ele trazer ou reivindicar a adoração para si, ele vai começar a marcar as pessoas que são verdadeiros adoradores deles e aqueles que não são. Nós não conseguimos precisar o que é esse símbolo, o que é essa marca da besta aí, né? Que a Bíblia fala 666, que é um número que simboliza toda a desgraça, né? Toda a maldade, tudo que é de ruim. Mas nós não sabemos direito o que é isso, tá bom? Se é um chip, se é uma tatuagem na mão ou na testa. O fato é que ele vai dividir a humanidade em dois grupos, aqueles que pertencem a ele e aqueles que o rejeitam, aqueles que não têm a marca, não conseguirão comprar água, serão perseguidos, serão mortos, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele está dizendo aqui que estas bestas sairão do inferno para atormentar todos aqueles que têm a marca da besta. Aqueles que não têm a marca da besta, que renegam a besta, mas que temem ao Senhor, estes não sofrerão danos. Mas olha o que diz aos demais. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante quanto tempo? 5 meses. 5 meses essas pragas sobre a terra. A agonia que eles sofrerão será, né, como a da picada de um escorpião. Eu não sei se algum de vocês já foi picado por escorpião, mas aqui em Tupã, a cidade aqui, ela todo ano, ela precisa ser dedetizada, ela sofre de infestação de escorpião. Eu já tive vários irmãos da igreja sendo picados por escorpião. Adultos, pessoas que ficaram 2, 3 noites internadas, gemendo de dor, por causa da picada que tomaram. E é isso que ele está falando. É algo extremamente doloroso. Naqueles dias, versículo 6, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o sofrimento da humanidade sem Deus neste período será tão grande que os homens vão tentar se matar, mas eles não vão conseguir. Deus vai impedir aos homens que eles se matem, porque isso aqui é juízo de Deus. É Deus julgando o pecado da humanidade. Olha que difícil. Mas não acabou. Tem algo pior para vir aqui. A sexta trombeta será tocada. E quando a sexta trombeta for tocada, 1/3 da humanidade morrerá. Morrerá numa grande chuva de fogo. Fogo, fumaça e enxofre. Deus, quando ele trouxe o dilúvio sobre a terra, ele disse que ele não destruiu literalmente a terra por meio das águas. Mas quando ele fez chover fogo do céu, destruindo Sodoma, ele não disse que não faria isso. E é exatamente isso que vai acontecer. O mesmo que aconteceu em Sodoma. Que agora não está global, vai chover fogo sobre a terra. A partir do versículo 13, o sexto anjo tocou a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro. E ele vai dizer que solte aqui os anjos, eles estão preparados para isso. Mas o que é interessante, versículo 17, diz assim, 18, diz assim, a cabeça parecia como um leão, a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas. A praga de fogo, a praga da fumaça e a praga do enxofre, que são das suas bocas. O que está dizendo aqui? Deus vai promover fogo caindo do céu, fumaça secando o mundo, fazendo que as pessoas morram asfixiadas, muitas pessoas, e enxofre, né? Agora, o que é interessante é o seguinte: olha qual é a conclusão dessas trombetas. Porque a sétima trombeta vai demorar para se tocar.
vai passar esse bom tempo para você invocar. Primeiro, para invocar todos os momentos, e por que não acontece na trombeta? Preparando as coisas porque a volta de Cristo, períodos antes da volta dele, mas vai demorar um tempo. Há um vácuo aqui entre a sexta trombeta e a última trombeta. Inclusive, esse período de tempo depois das duas trombetas, você pode ver isso em Apocalipse 11, é um período onde as duas testemunhas se levantaram em Jerusalém, começaram a pregar em Jerusalém. Não tem como a gente entrar nisso agora. Mas o fato é que, depois de todas essas desgraças, todas essas pragas, olha como vai ser a reação da humanidade. Capítulo 9, versículo 21. Os homens não se arrependeram dos seus assassinatos, não se arrependeram das suas feitiçarias, não se arrependeram das suas imoralidades sexuais, nem dos seus roubos. Deus vai exercer juízo, mas os homens não vão se arrepender. Os homens vão entender que é juízo de Deus, mas eles não vão se arrepender. Bom, quando nós olhamos então aqui para todo esse quadro, né? Volte lá agora para Mateus 24. Todas essas coisas que eu acabei de ler para vocês aqui em Apocalipse 8 e 9, elas irão acontecer neste período que Jesus chama de grande tribulação. A questão é que aqui o foco de Jesus em Mateus 24 é sobre os judeus. É a perseguição que os judeus vão sofrer nas mãos do anticristo. Apocalipse fala sobre a punição de Deus da grande tribulação sobre toda a humanidade. Aqui o foco é nos judeus, tá bom? Então vamos voltar aqui para os judeus. Versículo 16 de Mateus 24. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os montes sempre têm essa conotação de segurança. Você está lá no alto, você consegue ver tudo, você está escondido, refugiado. Né? Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Os telhados, eles eram como que uma sala social dos judeus. Né? Os judeus sempre subiam e ficavam em cima da laje, né? E as escadas eram por fora. Então eles subiam no fim da tarde, ficavam ali batendo papo, num lugar mais fresco, né? Com as suas famílias. E o que ele está dizendo é, quando vocês virem o anticristo surgindo, quando vocês viram o anticristo se manifestando, fujam, saiam correndo, não entrem em casa. Desce a escada e já correm para as montanhas. Porque ao mesmo tempo em que as coisas que eu acabei de ler para você em Apocalipse 8 e 9 irão acontecer da parte de Deus sobre a terra, aqui na terra o anticristo estará promovendo outras tantas desgraças contra os seguidores de Deus, contra o povo de Deus. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Né? Ele está falando que numa sociedade agrária, né? As pessoas trabalhavam no campo, então não volta para casa. Você ficou sabendo que um homem entrou no templo em Jerusalém e disse que ele é Deus e que ele quer ser adorado, quando essa notícia chegar ao seu ouvido, judeu, ó judeu, porque é isso que ele está dizendo aqui em Mateus 24. Quando você, judeu, ficar sabendo que isso aconteceu, fuja. Fuja. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Imagine uma mulher grávida, uma judia grávida, tendo que fugir. E para as que estiverem amamentando. Por que para os judeus? Porque ele profanará o templo dos judeus. E ele vai perseguir os judeus que não se converterem a ele. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que ele fala no sábado aqui? Porque o sistema sacrificial judaico provavelmente vai ter sido reestabelecido há pouco tempo. No período da tribulação, quando o anticristo fizer um tratado ali de paz e conseguir deixar os judeus reconstruírem o templo. Os judeus não são cristãos. Muitos deles neste período estarão se convertendo a Cristo, mas ainda há um sincretismo, eles ainda têm o quê? Os seus costumes judaicos. Então eles continuarão também, de algum modo, mesmo que seja cultural, prestando adoração e sacrifícios no templo, em Jerusalém. E eles continuam com alguns hábitos, como, por exemplo, o hábito do sábado, entendendo que o sábado é o dia de descanso. E Jesus está dizendo, tomara que não aconteça no sábado, porque você, judeu, por não entender direito as escrituras, você não vai conseguir correr muito, né, para fugir do anticristo. Que difícil vai ser isso, né? Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora jamais haverá. Agora é interessante, como nós vimos, Jesus está evocando aqui mais uma vez Daniel, capítulo 12, mas mais do que isso, ele também tem em mente aqui vários outros profetas, Isaías capítulo 24. Depois, abra sua Bíblia aí na sua casa, Isaías capítulo 24, e você vai ver ele falando da grande tribulação que virá não sobre os judeus, mas sobre o mundo inteiro, das terríveis desgraças que sobrevirão ao mundo inteiro. Apocalipse 3:10, ele também fala isso, que o mundo inteiro passará por uma grande tribulação, por uma grande provação. Então, a primeira característica da grande tribulação é um sofrimento inigualável, promovido pelo anticristo contra aqueles que não se sujeitarem a ele, mas também promovido pelo próprio Deus, que estará executando juízo sobre a terra contra o pecado dos homens, mas os homens não se arrependerão. Essa é a primeira característica da grande tribulação.
O mundo vai sofrer como nunca antes sofreu. Sabe as fomes que nós vemos hoje em vários países? Elas acontecerão em escala global. Agora é interessante porque haverá uma segunda característica da grande tribulação, que é o versículo 22, que nos fala sobre uma graça atenuante. O que é atenuante? É quando eu diminuo a pena do ofensor, é quando eu diminuo a pena imposta a um réu. Então, Deus, apesar de estar executando o seu juízo, e apesar de saber que o anticristo estará perseguindo o seu povo eleito aqui na terra, Deus ainda assim agirá com graça e bondade, porque o versículo 22 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? Esses dias aí da grande tribulação. Se este período da grande tribulação não fosse abreviado, como nunca, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Como assim abreviados? Porque nós sabemos quanto tempo esses dias aqui vão durar. Quanto tempo a grande tribulação vai durar, pelo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou ontem? 3 anos e meio. Ele está dizendo o seguinte: se nós entregássemos nas mãos do anticristo, e se Deus continuasse executando o juízo dele por muito tempo, nenhum ser humano sobreviveria. Mas há promessas de que o meu povo me verá voltando em glória sobre a face da terra. Por isso vocês não podem todos morrer. Muitos terão que estar vivos para me ver voltar. Jesus está dizendo o que aqui para nós? Que apesar e a despeito de toda essa desgraça que o mundo sofrerá, a graça de Deus continuará se manifestando. Por quê? Porque a justiça de Deus e a ira de Deus, elas não são descontroladas. A justiça de Deus e a ira de Deus, elas fazem parte do caráter do mesmo Deus que exerce compaixão, que é amor. Então, esse Deus que agirá na grande tribulação com ira e justiça jamais vista, continua sendo um Deus paciente, misericordioso e amoroso que cuida dos seus. 3 anos e meio. Se não fosse assim, todos morreriam. Mas o Senhor Jesus Cristo diz em Romanos, capítulo 11, né, por meio de Paulo, a Bíblia nos diz que todo Israel um dia será salvo. Neste período histórico aqui, quando o anticristo profanar o templo, os judeus perceberão que adoraram o Messias errado. E eles então se voltarão para o Senhor Jesus. Vale lembrar que logo no início desse período, Deus já começará a converter judeus. Lembra dos 144 mil que nós vimos na primeira noite? Jovens judeus que sairão pelo mundo pregando. E ao mesmo tempo, os demais judeus irão se converter. Haverá um tempo em que todos os judeus que estiverem vivos irão se converter ao Senhor. E nós entendemos, pela lógica humana e pela própria estrutura bíblica, que este período da conversão dos judeus ao Senhor Jesus será o período da grande tribulação, o período de maior sofrimento para os judeus. Eles verão que a graça, a bondade, a misericórdia, o favor não estão nas mãos do anticristo, mas nas mãos do Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Um dia isso vai acontecer. E o Senhor Jesus disse que os judeus o veriam voltando. Então precisará ter judeus vivos na volta de Cristo. O Senhor não permitirá que o anticristo mate a todos. E como nós vimos, no período ali das desgraças de Deus sobre a terra, né, das trombetas, da ira de Deus sendo derramada, ainda assim ele aliviará muito para o seu povo e perseguirá os incrédulos neste sentido. Agora aqui vale uma lição para nós já, algo muito importante para nós nos lembrarmos, né? Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós passamos por dificuldades, podemos chamá-las de tribulação. Não como esta aqui do fim dos tempos, mas nós passamos por dificuldades. Do mesmo modo, o Senhor também traz para nós hoje o alívio para as nossas dores. Não é verdade? Não é isso que 1 Coríntios 10, versículo 13 nos ensina? Que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele nos proverá um meio de escape. O Senhor cuida do seu povo em períodos de tribulação, em períodos de dificuldade. Hoje é assim, no futuro também será. Lógico que muitos morrerão nas mãos do anticristo. Muitos judeus morrerão. Muitas pessoas de outras nações que se converterem a Jesus no período da tribulação, porque isso vai acontecer também, morrerão. Pessoas de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações. Nós vimos isso. Vão se converter a Jesus durante a tribulação. Muitas delas serão mortas e muitas outras sobreviverão aqui na terra. E essas que sobreviverem glorificarão a Deus e o Senhor há de poupá-las do sofrimento que Ele trará sobre todo o mundo. E é isso que o texto de Daniel também nos diz. O texto que nós estamos vendo aqui, que Jesus está fazendo uma alusão a ele. Porque o texto diz que naquele dia haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas olha como o versículo termina. Mas
naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, será aliviado, será poupado. O Senhor trará tribulação sobre a terra, mas o Senhor poupará, aliviará para o seu povo. Uma outra característica, então, da grande tribulação é que o Senhor Deus, trará e agirá com a sua graça de sempre, uma graça que vai diminuir o sofrimento dos homens, do seu povo, no período da grande tribulação. Vale lembrar que Jesus está fazendo aqui uma alusão, né, à mulher que está em trabalho de parto. Ele está usando isso como ilustração. No primeiro dia nós vimos a mulher no início das dores, o princípio das dores de parto. Aqui a mulher já está na reta final. Ela já está assim, naquele momento onde ela já está gritando de dor, querendo que o filho nasça logo. Ela não está aguentando mais as dores do nascimento. Não é assim para você que teve filho normal, né, de parto normal. Geralmente é assim. Começa com uma dor leve, tribulação. Mas quando está chegando a hora do bebê nascer, ou melhor, quando estiver chegando a hora de Jesus voltar, a dor e o sofrimento do mundo serão inigualáveis. E esse é um texto que eu lembro para os irmãos agora, né? O Senhor age sempre, com graça e bondade sobre o povo dele. Quando nós enfrentamos tribulações, o Senhor Deus age com alívio, com graça e com bondade sobre nós, ainda hoje, assim como será no futuro, né? No período da grande tribulação. E uma terceira característica, né, da grande tribulação, deste período final que antecede a volta de Jesus, todos esses sinais, tudo isso começar a acontecer, quando o anticristo profanar o templo, quando o judeu começar a ser perseguido, quando o fogo começar a cair do céu, a água contaminada, a vegetação destruída, o planeta escurecendo, demônios surgindo sobre a face da terra, o homem não conseguindo se matar, quando todas essas desgraças começarem a acontecer, o Senhor Jesus estará voltando. Estes são os sinais da vinda de Jesus. Estes são os sinais que apontam que o bebê está nascendo, que Jesus está voltando, que Jesus está chegando. Um terceiro elemento, então, uma terceira característica do período da grande tribulação, que Jesus trata aqui com os judeus em Mateus 24, é que este será um período de engano esclarecedor. Como assim, engano esclarecedor? Um período onde falsos cristos enganarão pessoas, mas isso é uma coisa boa, porque isso será um divisor de águas, para vermos quem de fato crê em Jesus Cristo e quem de fato não crê, mesmo dentro daqueles que dizem, né, que levantam a mão no apelo e dizem, não, eu sou de Jesus. Então este engano será esclarecedor, porque será um divisor de águas entre o joio e o trigo, os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos que forem se convertendo, inclusive no período da tribulação. Porque hoje em dia tem muita gente que se converte por causa de pão, né? Tem muita gente que se converte, entre aspas, porque vai ganhar a cesta básica da igreja. No período da tribulação será igual. Imagine uma igreja nascendo, renascendo, começando a pregar o evangelho, dizendo, olha, o que aconteceu foi o arrebatamento, convertam-se para Jesus. E muitas pessoas indo até este povo, não necessariamente porque querem o benefício da cruz, e não querem somente o benefício do pão. O mundo estará em colapso e os cristãos sempre foram generosos e sempre serão. Sempre dividirão o que têm. E isso não será diferente no período da tribulação. Falsas pessoas irão se converter também. E é o que ele diz aqui, versículo 23. Se então alguém lhes disser, neste período da grande tribulação, vejam, o Cristo está aqui, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. E aqui um detalhe, a palavra que sinais e maravilhas é a mesma expressão usada para os sinais que Moisés realizou lá no Egito. Vão surgir muitos homens realizando milagres poderosos, a fim de enganar pessoas. Vale lembrar que Deus é a maior fonte de poder espiritual do universo, mas ele não é a única fonte. Satanás tem um poder limitado, né, espiritual, que ele delega para os seus seguidores para que eles enganem pessoas. Hoje não é diferente. Para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Eu estou avisando isso para vocês. Isso vai acontecer. Assim, se alguém lhes disser, o Cristo está lá no deserto, não saiam. Ali está ele, naquela casa. Não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntam os abutres. A terceira característica, então, deste período aqui é que surgirão falsos cristos. Haverá o grande anticristo. Mas antes dele se manifestar, e mesmo durante e depois que ele se manifestar, outros falsos profetas e falsos cristos se levantarão. Sabe por quê? Porque sempre foi assim na história.
Sempre onde há sofrimento humano, há um charlatão querendo levar vantagem sobre os outros. Sempre onde há desgraça e sofrimento, há um sem vergonha, há um cafajeste, há um charlatão querendo roubar o pouco que as pessoas têm. Isso acontece na política, isso acontece na igreja também, infelizmente. E continuará acontecendo nos dias da grande tribulação. Agora, este falso engano serve para mostrar em quem as pessoas de fato confiarão. Em quem as pessoas confiam e em quem elas confiarão. Muitos confiarão nesses falsos profetas. Muitos acreditarão nesses falsos cristos e seguirão. Agora, é interessante porque ele diz aqui o seguinte, se possível, enganar até os eleitos. Agora, nós sabemos que não é possível enganar os eleitos. Porque 1 João capítulo 2, versículo 26 e 27, diz que nós recebemos de Deus uma unção que nos capacita a ter discernimento espiritual, para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, se você é um cristão de verdade, você não vai ser enganado por um falso Cristo, nem hoje, nem no período da tribulação. Se nós somos cristãos de verdade, hoje nós não somos enganados por falsos messias e por falsos cristos, por falsos profetas. E nem nos dias da tribulação os cristãos irão ser enganados, porque 1 João capítulo 2, versículo 26 e 27 garante isso para nós. Nós temos da parte de Deus uma unção que nos capacita, nos dá discernimento espiritual para sabermos o que vem de Deus e o que não vem. Leia depois esse texto, medite nesse texto. Agora, é interessante porque muitas pessoas irão segui-los. Muitas pessoas irão, sim, ser enganadas. Agora, essas não eram povo de Deus. É isso que ele está tentando esclarecer aqui para nós. Aqueles que seguirem os falsos profetas não eram eleitos de Deus. Aqueles que seguirem os falsos cristos não eram eleitos de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, é isso que Jesus está ensinando. Agora, por que será que esses falsos cristos, esses falsos messias enganam tantas pessoas? É simples, porque as pessoas também querem ser enganadas. Elas estão buscando algo e esperança para esta vida, não na vida por vir. Elas não estão arrependidas dos seus pecados. Elas querem palavras proféticas, elas querem curas milagrosas e mirabolantes. Elas querem presentes e bênçãos e dádivas para esta vida. Agora, Paulo já havia dito que isso aconteceria um dia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas, para os enganos. Então, a Bíblia já havia profetizado. Há de chegar um tempo onde as pessoas elas não vão querer a verdade, elas vão ter prazer nas mentiras. E eu digo para os irmãos, esse tempo já chegou. E ele vai ser muito pior nos dias da tribulação. Porque as pessoas vão buscar esperança em falsos cristos, mas não naquele que morreu por elas na cruz. As pessoas vão buscar esperanças em falsos profetas, mas estes são falsos. Eles estarão somente roubando o pouco que elas terão. O pouco do pão que elas tiverem, o pouco de roupa que elas tiverem, estes falsos cristos, esses falsos profetas irão roubá-las. Agora é interessante também o versículo 26, que diz assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ele está ali dentro da casa, não acreditem. A primeira vinda de Jesus foi discreta. Ele nasceu numa manjedoura, ele teve a sua grande entrada triunfal montada num jumentinho. Mas o versículo 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todos verão a sua volta. É isso que ele está dizendo. Quando um raio brilha no céu, todo mundo vê. Mesmo que ele saia de um lado onde eu estou olhando e vá para o outro, eu consigo enxergá-lo. Ele chama a atenção. Ele atrai os olhares para si. O Senhor Jesus, quando voltar, todos verão. Ele não vai voltar escondido num deserto, ele não vai ficar recluso numa igrejinha, ele não vai ficar recluso numa casa. Ele virá e todos o verão. Todos os homens o verão. Como isso acontecerá? Já não sei. Eu não sei. Ele não virá como um gigante, igual aquelas ilustrações que a gente vê em desenho, né? O mundo inteiro não. Ele virá como ele foi, como um humano, num corpo glorificado, transformado, mas todos os homens o verão. Talvez por causa da tecnologia, talvez quando ele pisar ali no Monte das Oliveiras, a mídia mundial irá filmá-lo, vendo um homem descendo voando do céu, e todos perceberão, né? Aqueles que estiverem na região da Judéia irão vê-lo descendo voando no céu. Não dá para a gente saber com precisão. Amanhã, nós veremos alguns últimos detalhes do texto que nos mostram a chegada gloriosa de Jesus. A volta, finalmente, quando ele pisará sobre a terra de novo. E aí nós veremos um pouquinho, talvez, melhor a ideia desse todos verão, né, a sua volta. Como isso se dará. Mas eu vou deixar isso para amanhã, tá bom? Mas o fato é que, quando o Senhor vier, ele não vai ficar para um grupo seleto de pessoas.
Ele virá para reinar sobre toda a terra. Todos se prostrarão diante dele. Não somente a sua igreja agora, mas todos se curvarão diante do Cordeiro, que virou leão, que é o rei deste mundo. Agora, um detalhe interessante. O versículo 28 termina dizendo assim: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por que um engano esclarecedor? O versículo 28 ele parece meio confuso, né? Na história da igreja, inclusive, muitos já disseram que este cadáver aqui é Jesus, né? E a igreja, os crentes, são como abutres que se alimentam da carne de Jesus. Calvino disse isso. E muitos outros, né, seguiram. Eu não entendo isso, eu não entendo o que é isso que ele está dizendo aqui. Eu entendo que ele está terminando a lógica que ele começou no versículo 23, dizendo desse divisor de águas, né, que eles tentarão dividir as pessoas, eles tentarão enganar os eleitos. Os eleitos eles não vão enganar. Mas outros, aí sim, os que estão no meio da igreja, mas não são eleitos, estes serão enganados pelos falsos cristos, pelos falsos profetas. Assim como acontece hoje. Agora, interessante, porque ele termina com esse ditado, né? Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que um abutre procura? Quando nós vemos um abutre voando, nós sabemos o quê? Ali tem algum cadáver, na verdade. Ali tem algum tipo de cadáver. Basicamente, o que eu entendo aqui é o seguinte, que este cadáver que ele está dizendo aqui é a carne podre oferecida pelos falsos profetas. É o alimento podre oferecido pelos falsos profetas. E onde estiver um falso profeta, não as ovelhas, mas os abutres irão até ele para comer do lixo que ele tem para oferecer. Porque é isso que um abutre come. Ele come carne podre, ele come lixo. Ele não come o verdadeiro pão. Ele não come uma verdadeira carne saudável. Ele come aquilo que é estragado. Aquilo que é estragado. E fazendo uma comparação com o que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, né, capítulo 4, versículos 3 e 4, as pessoas vão atrás de lixo. Os falsos crentes vão atrás de lixo. Hoje e no porvir. E o grande divisor de águas entre um verdadeiro crente e um falso crente é o quanto ele ama a verdadeira doutrina, o quanto ele ama o verdadeiro Cristo, e o quanto ele abomina a verdadeira doutrina, e o quanto ele abomina o verdadeiro Cristo. Ele cria um Cristo para ele, que permite ele fazer tudo o que ele quiser, que vai dar tudo o que ele pedir, né? A doutrina da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Essa doutrina herege. A carne do versículo 28, eu entendo que são os falsos profetas, os falsos cristos, que atraem para si os urubus, né? Os abutres. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não é carne podre. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Ele é aquele que veio saciar a nossa fome espiritual. E ele atrai para si não abutres, ele atrai para si ovelhas. Eu queria terminar fazendo uma pergunta para você. A doutrina cristã é algo que te irrita? Olhando para esse texto aqui. A sã doutrina é algo que te agrada? É algo que te atrai? Se a sã doutrina é algo que te agrada, se a sã doutrina é algo que te atrai, você provavelmente realmente seja um eleito de Deus, uma ovelha de Jesus. Agora, se quando a doutrina começa a ser pregada, você fica incomodado, é muita Bíblia, não sei, precisa de mais vida essa igreja. Se a Bíblia sendo pregada é algo que te irrita, você não tem paciência para ouvi-la, você é um abutre. Cuidado, porque talvez você esteja vivendo no meio de ovelhas, mas você está se auto-enganando. Você é um urubu que gosta de carne podre, você está indo para o inferno, se alimentando de lixo. Cuidado para que você não esteja enchendo a sua cabeça com lixo de pregadores da internet que só ficam trazendo mensagem motivacional para você e não falam as verdades duras que você precisa ouvir para ter o seu caráter transformado por Jesus, à semelhança de Jesus. Porque as verdadeiras ovelhas amam ouvir a voz do seu pastor, amam estar perto do seu pastor, elas não comem carne podre, elas são pastoreadas e alimentadas nos campos verdejantes da palavra de Deus. Elas não são alimentadas de carne podre, como aqueles que seguem falsos profetas, como aqueles que seguem falsos cristos. Meus irmãos, o meu desejo para vocês como igreja, completando aniversário, né, é que vocês continuem amando a Jesus Cristo e amando a doutrina de Cristo, porque por meio dessa doutrina nós conhecemos o caráter do nosso Mestre. A qualidade de um cristão é medida pelo seu amor pelo Messias, mas também pelo seu apreço pela palavra de Deus. Cuidado para que vocês não venham a criticar coisas que são superficiais e a não valorizar aquilo que é essencial, a palavra de Cristo sendo pregada. Porque nos dias da grande tribulação, o critério que vai dividir os verdadeiros crentes dos falsos crentes, e pasmem, na grande tribulação haverá falsos crentes, assim como existe hoje, na sua igreja, na minha igreja, pessoas se auto-enganando
Isso acontece hoje e acontecerá no porvir. Isso acontecerá. E o que define um verdadeiro crente de um falso crente é onde está a minha esperança. A minha esperança está num falso Cristo que eu estou inventando na minha cabeça ou está no Cristo da palavra? E onde está o meu alimento? O meu alimento está na palavra viva, no alimento, no pão de Deus que enche a minha alma, ou o meu alimento espiritual vem de lixo da internet, vem de porcaria de mensagem motivacional, vem de falsa doutrina? Meu desejo é que vocês continuem vivendo, caminhando, enquanto Jesus não volta, sendo bem alimentados pela palavra de Deus e amando essa palavra, amando essa palavra. Este é o critério, né? A palavra que nos traz vida, não a palavra do falso profeta que leva à morte, mas a palavra de Cristo, que é a palavra da vida, como Paulo diz lá em Colossenses. Essas serão então as características da grande tribulação. Um sofrimento inigualável. Para Israel, nas mãos do anticristo, mas para todo o mundo, nas mãos do próprio Deus, sofrendo, nas mãos do anticristo, nas mãos de Deus, o mundo tendo toda a sua maldade expurgada, julgada pelo próprio Deus, punida pelo próprio Deus. Mas ainda assim, um período onde a graça de Deus continuará existindo e sendo visível sobre todo aquele que nele crê. E também um período onde um falso profeta, um falso Messias, falsos profetas, falsos Messias, enganarão as pessoas, mas isso será esclarecedor para a verdadeira igreja. Porque os verdadeiros cristãos perceberão, aquele ali não tinha se convertido de verdade. Aquele ali estava no nosso meio por interesse. Aquele ali não tinha entendido quem Jesus é e o que nós devemos esperar. Quando todas essas coisas acontecerem, o fim estará próximo. Quando todas essas coisas acontecerem, imediatamente após essas coisas, imediatamente após as tribulações daqueles dias, o Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus virá. Nós vamos ver isso amanhã. Nós veremos isso amanhã. Quando a perseguição a Israel chegar ao seu auge, o Senhor Jesus Cristo voltará e livrará o seu povo das mãos do anticristo. Porque ele é um fogo consumidor, sim. Ele pune o pecado. Ele pune o pecado. Mas ele dá graça, ele estende a sua mão para o pecador arrependido. Isso acontece hoje, isso acontecerá no porvir. Meu desejo, irmãos, é que nós hoje, enquanto vivemos no aguardo do arrebatamento, que enquanto vivemos hoje, possamos nos lembrar que nas nossas tribulações, o Senhor continua estendendo a mão e sendo gracioso. E o que define um verdadeiro cristão hoje é o mesmo critério que definirá no porvir. A sua fé no verdadeiro Cristo, no Cristo revelado pela palavra, e a sua dependência e amor e fervor e vontade de estudar a verdadeira palavra que alimenta a nossa alma, não a carne podre dos falsos profetas. Eu quero orar por vocês, quero orar pela igreja, pedindo que o Senhor os abençoe e que o Senhor continue os preservando unidos na caminhada junto com e para a glória de Cristo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, eu gostaria de orar em favor dos meus irmãos ali da Igreja Batista Esperança em Tatuapé, pedindo que a tua graça, que a tua bênção, que o teu amor, que as tuas consolações estejam a cada dia com o teu povo, fazendo com que os meus irmãos caminhem firmes na esperança que têm de um dia se encontrarem com Jesus. Que enquanto os eventos finais não começam a acontecer, possamos continuar caminhando com a fé correta no verdadeiro Cristo e com uma esperança e uma busca sadia pelo alimento do Senhor que preenche as nossas almas, a tua palavra. Longe de nós, longe desta querida igreja, o buscar a carne podre dos falsos profetas. Que antes disso, eles busquem sempre o verdadeiro alimento, o pão vivo que desceu do céu e veio trazer vida, cura, salvação para as nossas almas. Jesus. Que Jesus seja o centro, que Jesus seja o foco desta querida igreja, dos pastores que ali pregam, dos pastores que ali ministram, de toda a liderança, mas de cada membro, de cada família. Que Jesus seja o centro, que Jesus seja o tudo desta querida igreja. Continua, Senhor, cuidando de nós, continua, Senhor, abençoando e protegendo o teu povo. Oramos em nome daquele que vive e um dia voltará para reinar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa terceira noite. O meu desejo é que Deus abençoe a cada um e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.